Enquanto os países avançam mais ou menos rapidamente a vacinação contra o coronavírus, uma notícia causou desânimo nesse início de semana. A eficácia da vacina da AstraZeneca contra a variante sul-africana do vírus caiu para apenas 22%. Vamos entender melhor o que isso significa com a epidemiologista e enfermeira Etel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Olá, professora, como vai? Olá, Lúcia. Um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso. Professora, eu gostaria de começar pedindo para a senhora explicar um pouquinho para a gente por que, que a eficácia da vacina baixa tanto em relação às variantes do vírus, que por enquanto a gente já conhece três aí principais, mas numa dessas pode aumentar esse número rapidamente, né? Lúcia, porque na verdade essas variantes, essas mudanças que o vírus fez justamente naquela proteína S. Acho que agora, nesse momento da pandemia, todo mundo lembra como é que é o formato do vírus, que tem aquelas espículas, né? Nessas espículas, ou proteína spike, ali fica, é o local onde o vírus tem uma chavezinha que entra nas nossas células. E foi esse local que a maior parte das vacinas, como a da Pfizer, a da Moderna, a da AstraZeneca, a Sputnik também, né, escolheram para fazer aquele treinamento no nosso organismo. Então, lembrando também, para quem está nos assistindo, o que a vacina faz? A vacina, ela vai treinar o nosso organismo para que ele reconheça aquele agressor. É mais ou menos como se a gente estivesse fazendo um retrato falado. A vacina é um retrato falado. A gente tem explicado aqui assim para as pessoas entenderem, porque fica assim, a vacina vai causar isso. A vacina, ela só vai treinar o nosso organismo para quando a gente entrar em contato com o vírus, que a gente chama de selvagem, o vírus que não tem nenhuma modificação, né, não foi enfraquecido nem nada, a gente saiba, o nosso sistema de defesa saiba como se defender dele. Então, é isso que a vacina faz. E essas fabricantes utilizaram essa parte do vírus para fazer esse treinamento, porque é uma parte muito importante, é a parte que ele entra na nossa célula. Então, o que aconteceu? O vírus já faz parte da natureza desse vírus, que é um vírus que a gente chama RNA, ácido ribonucleico, fazer muitas mudanças. Por isso que é o mesmo tipo da vacina da influenza, da gripe, por isso que a gente tem que tomar todo ano, porque faz muitas mudanças. Já Uhum. fez mais de 4.000 mudanças. Só que nenhuma tinha sido importante. Nenhuma tinha feito alguma mudança que tivesse assim dado uma vantagem para o vírus, vamos dizer assim. E essas três últimas variantes que nós estamos conhecendo, aquela que a gente reconheceu, né, no Reino Unido, a da África do Sul e agora a do Brasil, elas fizeram mudanças justamente nessa parte do vírus, nessa proteína spike. E aí, o que aconteceu? Para quem está nos assistindo aqui entender. É como se aquela chavezinha que ele entrava na nossa célula, ela não fosse muito boa. Todo mundo aqui já fez uma chave no chaveiro que não abre muito bem, é mais ou menos assim. E agora, com essas mudanças, o vírus ganhou uma vantagem. Ele está entrando mais facilmente nas nossas células e aí se multiplicando mais. Esse que é o problema Uhum. dessas novas variantes, né? E aí, Fica claro. como ele fez a mudança nesse lugar que as vacinas utilizaram para fazer essa apresentação, eles estão, então, eles estão, vamos dizer, enganando o nosso sistema imunológico. Aquele retrato falado, o nosso sistema de defesa não está conseguindo saber exatamente reconhecer que é ele. Uhum. Então, ele consegue entrar e multiplicar mais rápido. Então, em Uhum. linhas gerais, é isso que está acontecendo. Excelente explicação, professor. E aí fica clara a emergência da aceleração da vacinação, porque se a gente for resumir, estamos vendo o vírus se tornar mais resistente, na verdade, né? O vírus ele ganhou uma vantagem, vamos dizer, nessa corrida, né? Porque o vírus, a gente tem que lembrar, ele quer sobreviver, o vírus quer viver. Como é que ele faz para sobreviver? Ele vai contaminando e multiplicando dentro do nosso organismo. Passa para outra pessoa, se multiplica, passa para outra pessoa, se multiplica. É isso, então ele quer ganhar essa vantagem. Para o vírus, não é interessante ter uma doença mais grave, que a gente, por exemplo, que a gente que leve à morte muito rápido.
Para o vírus é mais interessante que a gente fique doente transmitindo para pessoas, para outras pessoas. Então, ele ganhou, vamos dizer, essa vantagem, ele está na nossa frente. E é Uhum. por isso, como você falou, Lúcia, nesse momento, é muito importante que a gente acelere a vacinação, porque mesmo que a gente, que essa eficácia, como você disse, que ela teve uma diminuição, a gente ainda não sabe para a variante do Brasil, porque as fabricantes até agora testaram, né, para a variante da África do Sul e do Reino Unido, e aí a gente teve realmente uma diminuição da eficácia, inclusive a gente acompanhou aquela vacina da Johnson Johnson também, que teve eficácias diferentes na Europa do que na África do Sul, também teve um impacto, uma diminuição, mas em todas elas ainda a gente tem uma prevenção de doenças graves que levem à morte. Uhum. Então, mesmo que a eficácia global de sintomas leves, de uma doença mais leve, tenha diminuído muito, a gente ainda não tem nenhuma notícia de gravidade que levasse à morte, né, em pessoas que tomaram a vacina. Então, a gente ainda tem essa vantagem. Então, é Uhum. muito importante que a gente acelere muito a vacinação, né, Uhum. para que a gente possa tá competindo ali em alguma vantagem. Muitas pessoas ficaram bastante preocupadas, né, com esse quadro, né, da variante avançar rapidamente, numa dessas, o mundo voltar à estaca zero, mas não é exatamente isso que acontece então, né, professora? A gente não chega a voltar à estaca zero da vacinação. Ainda não. A preocupação agora, Lúcia, é para a gente não deixar o vírus circulando muito, para que ele não tenha outras vantagens. Então, contra essas que ele já conseguiu, a gente ainda pode conseguir vencer com isso que a gente tem. É Uhum. claro que as vacinas, e a gente já estava preparado para isso antes, as fabricantes, né, elas vão fazer modificações. Essas vacinas de RNA, né, que é uma tecnologia muito moderna, que vieram para ficar. Acredito que muitas vacinas que a gente ainda não tinha conseguido ou atenuar o vírus, ou inativar o vírus ou a bactéria, agora a gente vai conseguir. Por exemplo, vacinas contra o HIV, que é um vírus Uhum. também que faz muitas mutações, e a gente não tinha conseguido, com aquela tecnologia mais conservadora, fazer essas vacinas. Então, acho que essas vacinas vieram para ficar, são muito tecnológicas, e você consegue modificá-las muito fácil. Uhum. Então, não demora muito tempo, porque Essa é tudo seria a minha questão. programado, né? Eu iria É perguntar até que programado. ponto é possível adaptar essas que a gente já conseguiu desenvolver E, nesse tempo recorde, né? então, acredito que essas de RNA vão ser muito rápidas. Elas vão, porque pela forma como elas são feitas. Elas são programadas, né, no computador. Então, na verdade, você muda o código genético ali. É uma tecnologia muito avançada e isso a gente vai conseguir fazer. E a gente já sabia, pela, pela como é o vírus, a gente já esperava que ele fosse fazer mutações e que a gente precisaria refazer vacinas. A gente ainda não sabe se a gente vai ter que ser vacinado a cada ano, a cada 2 anos. Isso a gente ainda não sabe, porque a gente está aprendendo ainda com o vírus. Como que vai ser a velocidade dele de fazer essas mutações? Como que vai acontecer? Então, isso a gente ainda precisa compreender melhor. Uhum. Mas com isso que a gente tem, com essa tecnologia agora, a gente vai ser capaz de fazer essas mudanças que serão necessárias. A Moderna, né, a fabricante que já desenvolve uma dose, está afirmando que já está desenvolvendo uma dose específica contra a cepa sul-africana. Eu queria saber da senhora se um cenário em que a gente tome diversas doses ao mesmo tempo contra diversas variantes, seria considerado? Então, eu acredito que, na verdade, a gente vai ter uma vacina remodelada. Vamos pegar o exemplo da gripe, porque eu acho que é um exemplo fácil que já acontece todo ano. Como que acontece? A gente tem no mundo inteiro o que a gente chama de unidades sentinelas. São unidades de saúde em vários países no mundo que coletam material de pessoas com síndrome gripal, né? Então, a pessoa chegou na unidade de saúde ou na clínica, coletado esse material é enviado para cada país tem o seu centro de análise, na França certamente aí o Pasteur, né? Aqui a Fiocruz, o Adolfo Lutz, então assim, tem os laboratórios de referência que analisam
o vírus que está circulando naquele momento, fazem aquele sequenciamento genético, e aí a gente sabe o que está circulando. E a vacina, ela é preparada com esse pool de vírus que estão circulando. Por isso que as vacinas, por exemplo, do hemisfério norte, elas são diferentes do hemisfério sul, porque as cepas que estão circulando, elas sofrem algumas modificações. Então, eu acredito que com o coronavírus, é possível que a gente vá utilizar esse mesmo sistema que a gente já tem estabelecido para fazer essa análise do vírus que está circulando, qual é a variante, que mudança ele fez, para a gente fazer as nossas vacinas baseadas nisso. Professora Etel Maciel, o que se sabe até agora sobre a resistência às vacinas da variante brasileira específica do coronavírus, essa variante que já causa medo aí, e aqui também levou ao fechamento de fronteiras, diversos países fecharam suas fronteiras ainda mais com o Brasil, né? Então, o que a gente está sabendo da resistência da variante brasileira? Pouquíssimo, Lúcia, infelizmente, né? Como todo mundo está acompanhando aí, nós estamos vivendo no Brasil aqui uma situação muito difícil, né? Com um negacionismo muito grande, vindo de autoridades, né? Políticas. Então, assim, uma situação bastante complicada. A gente tem visto, nós, né, como pesquisadores, estamos muito angustiados, porque os países fora do Brasil estão mais preocupados com a nossa variante do que nós mesmos. Então, aqui, a gente tem tido poucos estudos dessa variante, estudos, vamos dizer assim, oficiais. É claro que os pesquisadores, nesse momento, tanto da Fiocruz, como do Adolfo Lutz e outras universidades e instituições, que já faziam essas pesquisas, estão intensificando, mas nós não estamos tendo aquele direcionamento, né, do Ministério da Saúde para que a gente pudesse, nesse momento, ter, por exemplo, a gente não fez um cerco sanitário no norte, né, em Manaus e em outros locais ali, porque nesse momento o norte, como tem uma interligação muito grande entre eles, o espalhamento é certo, né? Quer dizer, Mas uma nós resposta de também... governo, né, professora? Exatamente, a gente não teve, nesse momento, o que a gente deveria ter feito lá quando o Japão, não olhe, né, pense como nós estamos, né? O Japão deu o alerta da variante em pessoas vindo de Manaus, né, que saíram do voo em Manaus. Então, o que a gente deveria ter feito imediatamente? Que é uma coisa básica em epidemiologia que a gente fala, né, Lúcia? A gente faz aquele cerco sanitário, controle de entrada e saída, semelhante ao que aconteceu em Wuhan, semelhante, né, ao que aconteceu em vários lugares, e que os países agora fecharam as fronteiras para a gente. Mas a gente precisaria ter feito esse cerco. Por exemplo, quem vai sair de Manaus, né, naquele momento, deveria fazer uma quarentena em algum local antes de ir, os voos teriam que ser fechados, ter controle de entrada e saída. Nós não fizemos nada, não teve nenhuma ação. Então, nesse momento no Brasil, a gente acredita, porque também não temos confirmação, né, que essa variante já se espalhou, porque não houve nenhum controle, os voos continuaram normalmente, sem nenhum controle de entrada e saída. Então, muito provavelmente essas variantes elas já se espalharam. A gente não tem uma vigilância nesse momento forte, porque agora a gente tinha que ter uma vigilância forte, analisando todo mundo, mesmo que a gente fizesse aleatoriamente, não fizesse todas as pessoas que ficassem doentes, mas que a gente tivesse isso. Então, infelizmente, estamos nessa situação. Do seu conhecimento, professora, há alguma equipe internacional aí de pesquisadores que foram especificamente para investigar essa variante brasileira ou não? Não sei nem se é possível, mas... Ainda não. Sim, geralmente, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde tem feito, né, essas especialistas de vários locais do mundo, mas ainda não temos nada aqui no Brasil. A gente está até dizendo, né? Assim, hoje, nesse momento, a gente precisa falar para fora do Brasil, até para que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui. Né? A gente está aqui, infelizmente, com um governo negacionista e que ainda defende tratamento precoce.
aquilo que a gente sabe que não funciona, Uhum. né? Hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, para tratar a Covid-19 e não não investiu em vacinas. Hoje nós estamos num ritmo muito lento, Lúcia, por isso, né? Uhum. Porque o Brasil não Desviou o fez foco. acordos, né? Uhum. Desviou o foco, e aí essa é a situação que É, nos encontramos. esse é o resultado. Muito obrigada, epidemiologista e enfermeira Etel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Um grande prazer tê-la conosco no RF Convida. Obrigada, Lúcia. Obrigada pela oportunidade de falar aqui com você.